Maravilhoso dia, Aline. Maravilhoso dia, Josan. Tudo bem? Tudo bem? Que maravilha! Eu já vou aqui também mandar aqui os convites. Isso, já mandei os meus também. Já? Maravilha, pessoal. Perdi. Clica aí enquanto o pessoal tá chegando. Isso. Ontem a gente teve live, Aline, até mais tarde. Foi verdade. Tá tendo live direto. Parabéns aí pelo projeto. Tá lindo esse apoio, esse Ah, desenvolvimento que você tá promovendo aí. gratidão. Gratidão a você também. Tá abrilhantando o dia de hoje. Tava Gratidão. tentando ver aqui, sim, aqui. Olha aí, deixa eu ver se eu consigo encaminhar aqui. Vou só postar no outro perfil aqui, Aline, que lá onde a gente tem uma quantidade grande de pessoas e já comunicar que nós estamos prontos. Isso. E você, meu amor, como é que você está aí Está ótimo. nesta onda de pandemias? Então, eu acho que a gente precisa entender, né, que 10% é o que está fora, 90% é o que está dentro. Então, a gente precisa focar e cultivar o que está dentro. O que está na mente da gente, é a realidade que a gente enxerga. Só 10% que é fora. Então, a pandemia, sim, tem efeito, teve um tanto de construções aí, mas a gente precisa se fortalecer e entender que a gente é maior do que isso, né? Ter essa crença também de que vai passar e que vai dar tudo certo. Amém, amém. Seus negócios têm impactado muito? Como é que tá aí? O que é que você tem feito nesse período que tem feito a diferença para você? Então, lá na Eu estou Chante, aqui que né? eu desculpe, aqui eu fiz também, já vim da minha pedalada, aí a gente está ainda Recuperando. na chaleira. Olha o Né? copinho d'água aqui, Isso, tá certo. Exercício físico, tudo de bom de manhã, mais tudo de água. bom. Então, Hum. lá na Chante é um espaço que a gente tem, né, de Eu queria coworking. até, interrompendo um pouquinho, Aline, Sim, fala um pouquinho como é que você está vendo aí o setor, a gente está sempre fazendo essa pergunta para começar aqui as nossas lives, sim. e já emenda também fazendo a sua apresentação, o que é que Ah, sim. você faz da vida, para que o pessoal comece a lhe conhecer um pouco mais. Ok. Então, Josan, eu vejo essa parte da pandemia, né, como uma parte que foi necessária, né? Eu acho que está tendo um tanto de melhoras, não só do planeta, mas da gente como pessoa, de fortalecer, né, de gerar uma questão de memória muscular. Não é a primeira crise que a gente passa e não vai ser a última. Só que a cada Uhum. crise a gente desenvolve mais um pouquinho. Então, essa questão da adaptação é uma lei natural da vida, né? A gente precisa se adaptar. Então, eu estou tentando ver o máximo positivo para que meu cérebro também trabalhe no máximo no positivo. Porque se a gente fica reclamando, a gente tem que ser condizente com isso. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente faz agora é tentar ver o lado positivo disso tudo. Então, eu sou terapeuta, sou coach, né? Sou master coach, trabalho com PNL, trabalho com desenvolvimento humano. Tem 25 anos que a gente faz isso. Eu estou na cidade de Santa Luzia, aqui em Minas Gerais, e eu amo poder desenvolver pessoas, treinar pessoas, e é isso que a gente faz da vida. Muito bom. Esses seus treinamentos são focados em que área, Aline? Então, a gente tem como pilar as 8 áreas da vida, assim, né? A gente pega toda a parte que move, que são o que nos sustenta. Então, a gente tem a parte emocional, tem a parte mental, tem a parte física, tem a parte financeira. Então, por exemplo, para o financeiro a gente faz a mentalidade empreendedora, mas tudo o que a gente percebe tem que estar fundamentado nas nossas crenças. Então, são várias áreas que a gente junto chama de saúde integral. É uma saúde globalizada. Não tem como a gente olhar uma área do indivíduo. O indivíduo não é feliz só porque ele tem bons relacionamentos. Ele precisa das outras áreas para que esse relacionamento melhore e para que ele também fique bem com as outras coisas que ele tem na vida, que ele tem que lidar com elas. Muito bom, Aline. Então,
Parabéns aí pelo seu empenho, por estar ajudando tanta gente aí. Como é o nome da cidade? Repete. Santa Luzia. Santa Luzia. Quantos Sim. habitantes tem Santa Luzia, Aline? Em torno de 300 mil, assim. São 220 mil votantes e em torno de 300 mil habitantes. Ah, é uma cidadezinha pequenininha, né? É. Mas, assim, muito próxima de BH, tem muitas empresas e é uma Ah, cidade bem próspera, assim. Uma cidade boa de se morar. eu imagino, Minas é um estado fantástico. Aquele espaço que você tem de eventos é em Santa Luzia? Sim, o Magspace, né? Ele está É, localizado aqui bem no inicinho da entrada de Santa Luzia, uma das entradas. Santa Luzia tem 3 entradas diferentes. Ele está bem no início, assim, é um local de evento, assim, que acomoda muita gente, né? Em torno de 220 mil pessoas é o que cabe lá. Nunca teve essa quantidade, não. Já teve em torno de 100 mil, mas mais do que isso, não. Mas é um espaço muito grande e que fala de automobilismo também, tem umas pistas de arrancada, pista de velocidade. Foi uma é, paixão do meu pai, né? Dizem que trabalho é isso, é a gente fazer a parte que a gente mais ama. Então, é o nosso propósito, a nossa missão nesse mundo, né? sim, sim. Parabéns, viu, pessoal? Então, a Aline também tem, além desse espaço e desse treinamento que ela dá focado na pessoa humana, eles têm o maior espaço de eventos do país. Cabe mais de 200 mil pessoas em um evento. É um Isso. local extraordinário. Lá tem um autódromo, para você ter ideia, com pistas de arrancada, para você fazer corridas de carro. O que você imaginar, dá para fazer naquele espaço. Parabéns, Sim. Aline, pelo seu empenho aí, pela sua capacidade de transformar e de gerar resultados. Mas aí o nosso tema, felicidade. O Isso. que é que você traz para a gente nesse momento que tem tanta gente aí passando por momentos difíceis? Eu acredito que todos nós estamos de um certo estágio, passando por momentos de dificuldades, momentos de desafios, né? E Sim. esses momentos são momentos também de muito aprendizado. Por essa razão, a gente decidiu criar a semana retrasada, a Semana do Empreendedor. Essa semana a gente teve a Semana do Vendedor. Estamos finalizando Isso. essa semana. E da mesma forma como a gente teve na Semana do Empreendedor, Aline, a gente teve algumas lives de manhã, cedinho. Dessa vez a gente só tem a sua. Da outra vez a gente Sim. teve uma na segunda-feira e uma na quinta. Mas focada na pessoa humana, porque a gente não pode desenvolver, a gente não pode ser um bom empreendedor, a gente não pode ser um bom vendedor, a gente não pode ser um bom pai de família, mãe de família, seja lá o que for, se a gente Uhum. não tiver também bem conosco. Então a gente cresce internamente e esse nosso crescimento ele se expande, ele explode e a gente consegue passar para as pessoas aquilo que sobra dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Por isso esse convite para uma pessoa tão especial como você, que trabalha a felicidade junto com as pessoas já há muito tempo. Eu deixaria você com a palavra, querida. Vamos embora lá, né? Vamos falar um pouquinho disso que é tão bom, né? Felicidade. Felicidade é a única certeza, Josué, que a gente tem na vida. É que a gente quer ser feliz. Nem se a gente morre, como é que vai ser, se vira purpurina, o que que acontece, a gente não tem certeza. Cada um tem uma crença, mas certeza a gente não tem. A felicidade já é uma certeza. Todo ser humano quer ser feliz na vida, né? E é muito engraçado, porque as pessoas tendem a achar que felicidade é um oba-oba, é uma curtição, é uma onda, uma vibe alegre, é a galerinha do bem. Não é, felicidade é ciência. Felicidade gera resultado. Né? Eu fiquei muito feliz de estar nessa semana do vendedor, da gente estar falando da semana do empreendedor, porque a gente precisa entender que a felicidade melhora os nossos resultados, melhora as nossas vendas, além de fazer com que a gente fique feliz, fique bem, né? O que é estar feliz? É ter uma química corporal que vai funcionar a seu favor, que vai te gerar resultado. Então, assim, eu descobri a felicidade na minha jornada, assim, e vi o tanto que isso me fazia mudar, né? O tanto que isso me fazia chegar mais rápido onde eu queria. Então, eu resolvi estudar isso profundamente. E é uma ciência maravilhosa, assim, vale super a pena a gente dar créditos para essa palavra que às vezes a gente considera assim, isso a gente deixa para outra hora.
momento agora de falar de coisa séria, felicidade é coisa séria. Falar de felicidade, entender de felicidade, muda a vida da gente, torna a gente uma pessoa muito, muito melhor e, consequentemente, os nossos entornos, né? Seja família, seja empresa, seja saúde, isso tudo vai modificar. Quem é feliz adoece menos, quem é feliz vive mais, tem melhores relacionamentos, vende mais, tem mais resultado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem todos os motivos do mundo aí para realmente entender e ser feliz. Que maravilha. E qual é essa ciência? O que que a ciência da felicidade diz para a gente, Aline? O que é que a gente tem que fazer como ciência, a gente olhando a felicidade com ciência? Quais são os passos para a gente ser feliz? Então, a gente Será que, precisa. Pode falar. não, será que a gente consegue botar isso em passos? O que é que a gente consegue para ser feliz? Sim, a gente consegue ter dicas que a gente pode colocar na vida que vão mudar, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para ser feliz a gente precisa passar 75% do tempo feliz. O que que isso significa? Que a cada 3 emoções que você tem positivas para uma negativa. Essa que é a composição. Isso é uma pessoa feliz. Se eu tiver 2 emoções positivas para uma negativa, eu ainda estou, não sou triste, nem alegre, nem feliz. Se eu tiver uma a uma, eu sou uma pessoa depressiva. Se eu tiver a cada uma emoção positiva, uma negativa, eu estou num quadro de depressão leve, né? De não depressão de doença, mas de um estado deprimido. E quando eu chego em 3 emoções positivas para uma negativa, é que eu me torno uma pessoa feliz, né? Aí você fala assim, então quanto mais eu for positivo, mais eu for feliz, mais as coisas vão funcionar? Não, isso também tem um limite, como tudo na natureza tem um equilíbrio. Quando a gente passa de 11 emoções positivas para uma negativa, a gente torna a ficar deprimido de novo. É o famoso bobo alegre, o feliz da corte, assim, que na verdade ele está feliz só para o lado externo, ele não está feliz internamente. Então, quando a gente cultiva essa felicidade, as coisas fazem diferença. Um outro conceito muito legal dentro da felicidade é a questão de que o sucesso gera felicidade. Isso é uma mentira. Isso já caiu por terra, já é comprovado, porque existem muitas pessoas que têm sucesso e não são felizes. Todas as vezes, né, que a gente tiver uma dúvida de alguma coisa, tipo, será que isso funciona? Por exemplo, trabalho gera riquezas. O trabalho, ele é uma ótima fonte, ele é a nossa realização pessoal, mas não necessariamente ele gera dinheiro. Existe gente que não trabalha e tem dinheiro. Então, a gente precisa questionar todas as crenças para mudar a nossa mentalidade. Então, quando a gente olha para a felicidade, a gente precisa questionar, né? Será que isso está me fazendo bem? E quando eu falo que sucesso gera felicidade, isso não é real. A felicidade é que gera o sucesso. Porque quando eu estou feliz, eu tenho todo um preparo de uma química dentro do meu corpo, de endorfina, dopamina, que vai fazer com que o meu corpo funcione melhor, pense melhor, enxergue melhor, perceba uma situação, saiba lidar com o conflito melhor. Então, é realmente ciência mesmo, é uma parte muito legal, assim. Então, se a gente pudesse falar de alguns passos, né? Ser grato, né? Ter a gratidão, porque entender que ela gera o sucesso. Ter a questão da meditação, que é um tempo de contemplação, assim, que você vai desacelerar a sua mente e deixar os pensamentos fluírem. Ali a gente tem muitos insights. Fazer um caderninho, né, de gratidão, e toda vez que você for grato com alguma coisa, você falar por que você é grato. O seu cérebro precisa de justificativas. O seu cérebro responde perguntas o tempo inteiro. Ele não faz perguntas. Então, se você fala com ele assim, nossa, hoje eu tô triste, ele vai trabalhar toda a química dele para você ficar triste. Então, é muito importante que a gente dite as perguntas corretas para ter as respostas corretas. O cérebro da gente responde, né, o tempo inteiro, assim, só para a gente terminar, no sentido assim, você tá com sede? O cérebro responde na hora, sim e não. Então, por que a gente não pergunta as coisas? É isso que eu quero? É assim que funciona? Essa é a melhor parte para mim? O seu cérebro responde imediatamente. É só prestar atenção na resposta, conectar na resposta que as coisas vão seguir. Que maravilha. Eu queria até repetir aí para o pessoal. Pessoal, papel e caneta na mão sempre.
é sempre importante a gente estar anotando, porque o aprendizado, principalmente em uma live dessa, né, que a gente tem disponível, o aprendizado ele tem um valor extraordinário na nossa vida. É através do aprendizado que a gente sobe um degrauzinho no nosso crescimento, na nossa prosperidade e na nossa felicidade. E a Aline colocou aqui uma coisa muito interessante, né? Dessa ciência chamada felicidade. Primeiro ela chama felicidade de ciência, né? Já extraordinário. E aí ela colocou aqui até um parâmetro para a gente analisar se a gente é uma pessoa feliz, se a gente está no meio termo ou se a gente já está no quadro depressivo. Aí, Aline, eu estava anotando aqui. Se você está dizendo que para você ser considerado uma pessoa feliz, você tem que estar 75% do seu tempo dentro da emoção da felicidade, né? Tendo bons pensamentos, pensamentos positivos, não é isso? Então, a cada três pensamentos ou a cada três emoções que você tem positivas, você tem uma negativa. Nesse momento, você é uma pessoa feliz, não é isso? Isso. Essa é a Isso. regra ideal, né? Então, há 4 emoções, 3 delas precisam ser felizes. A cada 4, 3 tem que ser feliz. E Isso, aí, porque uma se você está com ela um por um, né, uma emoção feliz e uma emoção triste, você está em um quadro depressivo, não é isso? Já sim, isso começa mesmo. um quadro leve depressivo. E aí você tem o bobo da corte, que é aquele que tem 11 emoções positivas, né, de felicidades aparentes, né, e uma única emoção ruim, né? É aquele cara que, com perdão da palavra, tem muita gente disso, que bota chantilly na merda, né? Sim, E, exatamente. né? E aparentemente está tudo muito bem, mas lá embaixo, lá dentro, e aí a gente já viu pessoas que às vezes levam até a suicídio, e a Sim, gente vai e eu já vi comentários sobre isso, mas fulano era uma pessoa tão alegre, né? Até ontem, né? Brincalhão, não sei o quê, e às vezes a gente não sabe o que está passando dentro dessa pessoa. Então, eu adorei agora essa relação que você fez, inclusive quebra um paradigma, né? De você achar que aquela pessoa que está o tempo inteiro feliz é aquilo, é a realidade, né? E pode não verdade. ser, né? Pode não ser. Então, há uma análise um pouco mais profunda. E aí você vem aí com alguns passos, né? Ser Sim, grato, fazer meditação e anotar esses motivos da gratidão. Por que que sim, você é grato, por exemplo, por ter filhos? Por que você é grato à sua família? Por que você é grato pelo seu emprego? Por que você é sim. grato à vida, né? Escrever os seus motivos da gratidão. Eu tenho uma outra coisa que eu faço todo dia quando acordo, Aline. Eu, antes de abrir os olhos, já criei esse hábito, né? Eu já acordo, cara, tem gente que bota o sinônimo de acordar e se levantar, né? Eu me levanto tal hora, como se fosse eu acordo tal hora. Eu me acordo antes e me levanto um pouquinho depois. Eu ainda Sim. de olhos fechados, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. Então, eu primeiro de olhos fechados ainda, gratidão, Senhor, por mais um dia, gratidão por minha família. Eu agradeço pelas conquistas que já tive e começo a agradecer pelo que eu ainda não tenho. Isso. Diz que a fé é a certeza daquilo que se espera. Então, se você tem um projeto, seja ele qual for o projeto, comece a agradecer por ele estar vindo para você. Nunca minta, né? Você não vai dizer, por exemplo, o cara quer um carro novo, né? Sim. Ou 5 milhões de reais na conta, né? E ele diz, obrigado, senhor, pelos 5 milhões de reais na minha conta hoje. Não, ainda não está lá, não adianta você mentir, né? O que você pode fazer é obrigado, senhor, pelo carro que o senhor está me ajudando a conquistar. Então, é no gerúndio, né? São passos até chegar lá. Ou um projeto, uma promoção, ou uma quantidade de vendas, atingir uma meta de vendas. Começa agradecendo e coloca isso no gerúndio. Gratidão, Senhor, meu Deus, por o Senhor está me ajudando a conquistar essa meta tão importante na minha vida. Gratidão, Senhor, meu Deus, por estar me dando saúde. Ou se você está doente, gratidão, Senhor, meu Deus,
por minha saúde estar melhorando a cada dia. Você começa a introduzir e aceitar isso como uma verdade. Bota qualquer plano que você tenha. Eu quero melhorar minha alimentação, melhorar minhas atividades físicas. Obrigado, Senhor, meu Deus, por o Senhor estar me ajudando a conquistar essa minha melhor atividade física, essa minha melhor alimentação. Isso tudo é uma conquista, é um passo a passo, e isso vai lhe trazer sempre felicidades. E aí, depois que eu faço isso, eu entro no exercício físico. E aí ele libera endorfinas, né? Dopaminas e todos aqueles hormônios necessários para que a gente comece a ter mais energia para começar o nosso dia. O próprio exercício físico, né, Josan, ele faz com que o nosso cérebro entenda que a disciplina, o nosso comportamento é importante. E o Neto falou aí muito bem, da gente agradecer as dificuldades, os desafios, né? É muito importante que a gente olhe para isso também com gratidão. Assim, Aline, mas eu vou agradecer o desafio, eu vou agradecer ainda que eu não tive. Você está criando uma realidade. Tem um dado muito legal da gente falar aqui, tão quanto esse de 3 por 1 aí, que é 50% da nossa felicidade é uma determinação genética, né? Foi um estudo feito lá em Harvard por uma professora, e ela viu que 50% da felicidade da gente vem de uma origem genética. Seu pai e sua mãe eram felizes, você já tem uma característica de 50% de ser feliz. E genética a gente não consegue mexer. 10% da nossa felicidade é circunstancial, ou seja, é o externo. Foi por isso que eu falei que 90% do meu cérebro é interno, da minha realidade é interna, ela não é externa. Então, é onde eu vivo, é como eu vivo, é o dinheiro que eu tenho, é a dificuldade que eu estou passando. 10% é isso. 40% é a parte, são atividades intencionais. O que são atividades intencionais? São os meus pensamentos e os meus comportamentos. Então, quando você está falando, né, sobre essa questão da gente ter um comportamento otimista, que isso é ser otimista, você está programando o seu cérebro para funcionar nesse formato. E aí, consequentemente, esses 40% é praticamente o que a gente tem na mão para mudar. A gente pode mudar isso todos os dias. Então, por exemplo, eu tenho a crise do corona, existe sim, isso é circunstancial, está dentro dos 10% que vai me influenciar nos meus resultados. Tem a minha genética que eu não consigo mexer, mas esses 40% de atividade intencional eu consigo. E como que eu faço isso? Fazendo exatamente o que você falou. Quando eu desperto, eu agradeço, e isso cria em mim uma outra realidade, fazendo atividades físicas, escrevendo um diário, revivendo uma situação positiva que você teve nas últimas 24 horas, quando você escreve, quando você conta para alguém, né? E mantendo essa questão, olha, o meu pensamento é negativo, é muito louco, porque a pessoa otimista, ela tende a falar o positivo por último. Então ela fala assim, nossa, tem a crise, mas nós vamos dar jeito. Já a Como pessoa... a sua xará aqui, ó, a Aline Laranjeira, colocou exatamente isso. Ó. Eu sempre procuro o lado feliz da vida, mesmo que em situações que me desagradem. É isso aí que você está falando. O João Cabuz colocou aqui, a felicidade é prosperidade de um todo, gerando produtividade. Aí uma pergunta. Felicidade é a prosperidade de um todo, gerando produtividade? Aline. Felicidade é a Felicidade, qualidade. Ele pergunta aqui: felicidade é prosperidade de um todo, gerando produtividade. sim. A felicidade gera produtividade comprovado cientificamente. Ele aumenta 37% da nossa positividade, como aumenta a nossa inteligência, como aumenta a nossa energia, né, disposição para a vida, como também aumenta a questão da nossa agilidade, da nossa velocidade de processo. Nosso cérebro é fantástico, né? Tem mais neurônios no nosso cérebro que estrelas no céu. Tem um número de vasos sanguíneos no nosso cérebro que dá 4 voltas na Terra. E essa irrigação é que promove a nutrição disso tudo. Nosso cérebro gasta 25% da nossa energia. Quer dizer, tudo que a gente consome e gasta como energia, 25% é do cérebro. Então, é uma máquina perfeita, é um órgão maravilhoso e que a gente precisa usar ao nosso favor. Então, felicidade gera produtividade, sim, e gera, consequentemente, prosperidade.
Porque a partir do momento que eu tenho felicidade, eu vou ter sucesso, e se eu tenho sucesso, eu vou ser próspero. Naquilo que eu entendo como o que é felicidade, porque para cada um é uma coisa, né? Felicidade é conseguir aquilo que a gente quer. E o que você quer? Cada um quer uma coisa diferente. Muito bom, que coisa maravilhosa. 37% aumenta a nossa produtividade quando a gente está feliz. Olha Sim. só aí um segredo para quem quer aumentar vendas, aumentar resultados. Ser feliz, né? E fazer como a Aline Laranjeira falou aí, procurar sempre o lado bom da história, o lado do aprendizado. Isso vai Isso. trazer mais felicidade e só em fazer isso aumenta 37% da nossa produtividade. Você já imaginou, a gente às vezes está procurando aí aumentar nossas metas, né? Atingir melhores resultados, vender mais, ganhar mais e às vezes a gente se descuida de um ponto tão importante para gerar produtividade que é a felicidade. 37% é muita coisa, né, Aline? É muita coisa, muita coisa. Deixa eu te Fantástico. contar Ah. um estudo, E José, eu que vai gostei também aí complementar dessa, isso aí. olha, essa construção que você fez aí. Diz que só os vasos sanguíneos que a gente tem no cérebro, se botar ele em linha, a gente Reta. consegue dar a volta no planeta Terra 4. 4 vezes. Que 4 vezes. coisa extraordinária. E olha o espacinho que isso tá. Então, olha a perfeição que isso é criado, né? Então, assim, a gente precisa aproveitar essa engenhosidade, agradecer isso. A gente precisa usar o que está ao nosso favor. A gente precisa entender que ser saudável é mais fácil. Faz a gente chegar onde a gente quer muito mais rápido. Deixa eu só te trazer um dado com relação à venda, né? A questão de felicidade em vendas, para você ter uma ideia do tanto que isso é transformador. Eu fico muito feliz, tem gente de Santa Luzia aqui com a gente. Isso para mim é um Aê, que prazer, bom. assim. Bom, Ah, parabéns, Santa Luzia. tem o pessoal do Business Mentor também, tá cheio de gente Tem, da aqui. turma show. Tem uma empresa chamada Metal Life, né? Ela tinha vendedores e ela contratava normalmente pelo QI dessas pessoas, pelas habilidades técnicas, pela experiência de mercado, e ela fazia essa contratação. E ela estava percebendo que as vendas não estavam muito legais. Ela fez um movimento diferente de contratar pela positividade. E ela contratou uma galera sem habilidade técnica, que só tinham simplesmente a questão de visão de responsabilidade de comportamento, de otimismo, de lidar com confrontos de uma maneira diferente. O que aconteceu quando essa empresa fez isso, né? No primeiro ano, a venda dessas pessoas que não tinham habilidades técnicas, mas que tinham essas habilidades de positivismo, foram 19% maior do que o grupo que tinha habilidade técnica. E Caramba. no segundo ano foram 57% maiores. Ou seja, quando você for contratar, a gente fala que a gente é contratado pelas nossas habilidades técnicas, né? Ou pensa em montar um negócio pela nossa habilidade técnica. Só que o que vai fazer esse negócio sobreviver e essa pessoa se manter no emprego são as características comportamentais. E o positivismo é uma delas. Então, olha que louco. 57% a mais de vendas, simplesmente porque esse grupo tinha uma característica de positividade e não tinham habilidades técnicas. Quer dizer, não pode nem se falar assim, eles tinham uma vantagem. Não, eles tinham uma desvantagem técnica e contavam só com a questão do comportamento. Então, como o nosso comportamento é determinante a um resultado. Então, Que né? dados Eu acho que fantásticos. notícia melhor para um vendedor não vai ter, né? Não, nossa senhora. Ou seja, a gente em vez de fazer tanto curso de vendas, primeiro você tem que investir dentro de você mesmo, né? E começar a ser Exatamente. feliz, né? Poxa Exato. vida. Primeiro ano, o cara já produziu sem conhecer nada, 19% a mais Já só tá mais. pela positividade que o cara tem. E no segundo ano, Sim. 50%. Pessoal, segundo ano, 57% a mais do que os técnicos que já conheciam produto e tudo mais. Né? É impressionante, é impressionante, é impressionante. Impressionante. Realmente é impressionante. E aí é a questão da gente entender que feliz ciência, ou seja, é uma ciência mesmo e que vem mudando.
Um dado muito legal, assim, né? O nosso cérebro, ele trabalha de 4 jeitos. Ou ele trabalha do modo negativo, que é pensamento negativo, ou ele trabalha do modo neutro, né? Que é o que a gente falou aí. É um para um, né? Não tem um modo neutro, na verdade, é 2 para 1. 2 emoções positivas para uma negativa. Você já está trabalhando dobrado no positivo. A maior parte da gente está aqui, no modo neutro. E depois tem o modo estressado, que é um modo que ele trabalha buscando mais recursos para poder dar conta daquela demanda. Não é um modo bom, porque gera muita adrenalina, gera muito cortisol, e não são hormônios que a longo prazo vão fazer bem. E tem o modo positivo. Qual que é a diferença de ter uma mentalidade de estar diferente nesses módulos, né? No modo positivo, você tem mais agilidade, você tem mais inteligência, porque a quantidade de dopamina ativa os circuitos de aprendizagem. Então, assim, traduzindo isso numa linguagem fácil, você pensar positivo te dá melhor design, melhor performance, sabe? Em tudo que você for fazer. Então, se você vai, igual você falou, faça uma atividade física. Se você levanta com uma mentalidade positiva para fazer atividade física, a sua atividade vai ser completamente diferente do que se você fizer a mesma atividade física com o cérebro no neutro, no negativo, no estressado. Muito bom. E aí, quem já vem acompanhando as lives, Aline, sempre que entra nesse tema, eu falo aqui do ciclo da positividade. Quando você tem uma energia positiva, você toma uma ação positiva, essa ação positiva gera um resultado positivo, esse resultado positivo gera uma crença positiva. Ou seja, o que é essa crença positiva? Você acredita que quando você tem pensamentos positivos, você vai ter resultados positivos. Quando você começa a perceber que essa história é verdadeira, essa crença está instalada, você começa a acreditar realmente na necessidade de você viver esses pensamentos positivos, a sua vida começa a mudar a partir daí. E isso é transformador. Da mesma maneira, a gente fala com relação aos pensamentos negativos. Né? Se você tem os pensamentos negativos, ele vai gerar um resultado, é uma ação negativa. Essa ação negativa vai gerar um resultado negativo. E aí vai gerar uma crença. Como é essa crença negativa? Você, como estava com aquele pensamento negativo, é o seguinte, digamos, olha, nada dá certo, não sei o quê, aí você já vai tomar uma ação, né, que vai dar errado. Porque o seu pensamento está negativo, você começa aqui e essa ação dá errado. Aí, quando deu errado, confirma aquele pensamento negativo que você tinha. Certo? Você gerou agora uma crença negativa. Você está vendo? Eu não disse que não era para fazer porque ia dar errado. Na verdade, deu errado porque você já começou com um pensamento negativo. E é por isso que eu bato muito, inclusive aqui em casa, desses jogos que tem aí de mata-mata. Ele gera um pensamento negativo, você toma ações negativas e, logicamente, isso vai interferir no seu estado emocional como um todo. Você começa a girar nesse ciclo de negatividade internamente. E isso interfere completamente na sua vida, na sua saúde, nos seus comportamentos. E quando isso começa a circular muito na sua vida, ele gera um hábito e gera uma alienação. Você pode se alienar para o mal ou pode até criar um hábito para o bem. A escolha da criação desses hábitos é nossa. Depende de como a gente começa a ter os nossos pensamentos, que vão gerar sentimentos, né? Que vão gerar emoções, que geram sentimentos. E tudo isso gera o ciclo da positividade. Deixa eu ver se tem mais aqui. Sim, pode falando aí, Aline. Eu vim dar uma lida aqui. Então, uma coisa muito louca, José, que a gente precisa entender é o seguinte: nós somos agentes transformadores de informação. Vou repetir: nós somos agentes transformadores de informação. O que significa? A informação externa é igual para todo mundo, é a mesma. A questão é que quando ela entra pelos nossos sentidos, seja ele a visão, o olfato, pela palavra, pelo gosto, tudo, quando ela entra dentro do nosso corpo, ela vai até o cérebro e vai ter uma tradução, né? A gente tem uma interpretação, é a palavra certa. E essa interpretação é que é o problema. Porque a forma como eu interpreto, aí cai na crença.
A partir do que eu interpretei, aí vai cair no ciclo que você falou. Eu vou gerar pensamentos, esses pensamentos geram emoções automáticas em menos de 5 segundos. E essa emoção você não controla. E a partir do momento, o que é essa emoção? É a química que você produz. A partir do momento que eu produzir essa química, eu vou ter comportamentos condizentes com ela. Então, duas coisas aí é que a gente é gerador de informação e a outra coisa muito importante e relevante da gente entender é que quando eu tenho um resultado, eu reforço a crença. Então, se eu penso positivo e tenho resultado positivo, eu reforço a crença de que aquilo dá certo. E que se eu tenho um pensamento negativo e tenho resultado negativo, eu reforço que a realidade é aquela mesma. Então, eu vou me tornando cada vez mais casca dura, sabe? Mais difícil de tentar, de conseguir pensar diferente. O que a gente precisa entender é que a única pessoa capaz de mudar a nossa realidade somos nós mesmos. A única pessoa que consegue fazer com que eu saia de um jeito, de um modo negativo para um positivo, ou que eu interprete uma situação positivamente, sou eu mesmo. Então, por isso que eu disse, 90% da responsabilidade do que vai ter de repercussão na sua vida de corona é responsabilidade sua, porque você vai trabalhar a favor ou contra aquilo, certo? E Muito bem. diferente da gente colocar essa interpretação no mundo externo. De que Muito está bom. acontecendo, eu sou vítima, não. Nós não somos vítimas, nós somos criadores de tudo que acontece com a gente. Nós somos geradores de informações, né? E Somos. transformadores também, né? Internos, né? Sim, Se, sim, sim, se claro. vem uma informação que não nos favorece, né? Vem uma informação negativa, a gente pode e tem esse direito, né? De ressignificar ela dentro da gente. Exatamente. O João Cabuz escreveu aqui, ó, os sábios não procuram felicidade. Meu óculos está até meio embaçado aqui por causa da corrida. Essa eu já Pegando subi para ler. todos os elos para a grandiosidade, trazendo os resultados da generosidade, positividade, amor e qualidade. Olha só, nosso poeta. Isso aí, João Cabuz. E a Muito poesia bom. também é uma coisa, uma característica boa, né? A poesia, a arte, isso tudo libera serotonina, que é o hormônio da serenidade, é o hormônio da paz, é o hormônio da calma. Então, tudo que é belo, a natureza, a música, a poesia, isso nos alimenta, isso nos nutre, né? É muito legal a questão da alta performance, mas não dá para ser faca na caveira o tempo inteiro. A gente precisa ir nesse momento para buscar um pouquinho de nutrição para na hora da guerra, entre aspas, a gente estar forte ali. Na hora que a gente precisa de estar com E aquele alimento, a gente está fortalecido por dentro, assim, internamente. muito bom, Aline. Isso é muito transformador. Você vê aqui, eu anotei aqui, 90% da responsabilidade que você tem, né, de ser feliz é sua, né? Em Nossa. função do filtro, né? E gerar esses filtros internos, né? Inclusive filtro com relação ao que você pensa, ao que você escuta, ao que você assiste, né? Você gerar esses filtros, escolher caminhos que lhe leve à felicidade, né? Se a responsabilidade é sua, você precisa tomar as rédeas dessa responsabilidade, né? Tomar ações. Não adianta você ficar esperando ou jogando a responsabilidade para o mundo, né? Toma que a responsabilidade é tua. Não, toma porque o mundo mandou o corona e agora a minha vida acabou. Toma porque eu agora adoeci ou estou com algum problema em casa. Seja lá o que for esse problema, a responsabilidade é sua. É uma autorresponsabilidade, não dá para a gente transferir. Não. E uma coisa que eu falo, né, desde o comecinho, quando a gente assume essa responsabilidade, vem junto com ela o cuidado do que toma conta, né, do arcabouço, da casa que toma conta dessa felicidade, onde a gente deposita essa felicidade, que é o nosso corpo, que é a nossa mente. Então, se a gente não tem esse cuidado com o nosso corpo e a nossa mente, a casa onde a gente vai colocar essa felicidade, essas emoções, ela vai estar também mal arrumada, não vai estar preparado para que você
traga com você e faça essa felicidade ela se desenvolver, né? Ela crescer, né? Então, cuida da sua Do seu casa, né? Do local onde você vai guardar, né, essas emoções, esses comportamentos, né? A sua máquina tem que trabalhar a seu favor, né? E não contra você. E isso tem a ver com as nossas ações. E essa decisão tem muito a ver com o emocional, né? Como eu faço, como eu olho, como eu me coloco como prioridade, né? O tanto que eu me amo, tanto que eu sou referência para mim para conseguir as coisas. Muito bom, muito bem. Uhum. Me fala um pouco desse seu treinamento, Aline, que você faz aí com a sua turma. Como é que é a metodologia e quais são os resultados que você já tem obtido aí desse seu treinamento? Fala um pouquinho aí também dessa sua atividade aí, desse espaço que você tem aí em Minas Gerais. Tá. A Chante, né? A gente tem um treinamento que chama Believe, né? E justamente o que você está falando, né? Acreditar. Precisa acreditar em você para você entender os resultados que você pode gerar. A gente é uma máquina de infinitas possibilidades. E tudo depende de como a forma quando a gente acredita isso. Então, é um treinamento de 30 horas de imersão, né? As pessoas chegam 9, são 3 dias seguidos, sexta, sábado e domingo. E esse treinamento é muito legal, porque a pessoa vai olhar para ela durante esse tempo. Coisa que normalmente a vida não deixa a gente fazer. E vai olhar de uma maneira muito profunda. Existem duas maneiras de a gente transformar uma pessoa, né? Pelo hábito ou por fortes emoções, né? Por impacto emocional. Então, além da gente gastar não, a gente utilizar um tempo com a gente para poder gerar essa alta performance, a gente também vai trabalhar emoções, vai dar impactos emocionais que vão produzir resultados. Então, assim, é o meu xodó e os resultados são extraordinários. É difícil falar porque a pessoa precisa vivenciar para perceber isso, mas muda o seu jeito de ver a vida, muda a maneira como você faz as coisas, muda a sua forma de relacionar com as pessoas. Essa questão do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, do autodomínio. Então, trabalhe essas 3 instâncias assim em 8 áreas da vida diferentes. Então, você leva uma proposta e você sai dali com um plano desenhado, mas também transformado para cumprir esse plano de uma maneira diferente. Então, assim, é uma imersão muito, muito linda, assim, que eu tenho uma paixão, porque eu vejo as pessoas entrando de um jeito na sexta-feira e saindo completamente diferentes no domingo. Você cria Transformadas e com uma energia, assim. você cria um plano para a pessoa seguir, né? Durante o treinamento e após o treinamento, um plano para a Isso. pessoa ser feliz. Isso Para ela é poder realizar fantástico. o que é a proposta que ela chegou ali para poder realizar, mas principalmente de entendê-la, como ela funciona com a vida. Qual é o meu perfil comportamental? Quais são os meus sabotadores? Quais são as minhas forças? Né? Quais são as minhas fraquezas? Onde que eu tenho que olhar com cuidado, que eu tenho que respeitar? Quais são os meus valores? Então, só essa primeira parte que a gente fala desse autoconhecimento, você começa a enxergar tudo diferente. Né? Eu não sou por exemplo, eu não tenho um perfil executor, é o meu último perfil em questão de quantidade. Então, quando eu entendi que eu preciso ser profunda nas coisas, que eu gosto do conhecimento e que eu preciso respeitar esse espaço do conhecimento na minha vida mudou completamente. E aí eu passei a ser mais executora. Então, a se respeitar, a entender quais são os seus valores. Tudo que te incomoda é porque está ferindo algum valor seu. Então, quando você sabe quais são os seus valores, a probabilidade de você entrar numa enrascada é muito, muito menor. Né? De ter Olha aí, mais resultados. que maravilha. João Cabuz botando aí. Aline, participe Olha, do Congresso Internacional da Felicidade no em final do ano Curitiba, em Curitiba. Olha aí. o Sul desponta nessa questão da É, felicidade. Tem um curso de psicologia positiva na faculdade do Rio Grande do Sul. Então, assim, lá é onde tem mais se fala de felicidade. E, existem cidades felizes, são governadas pelos conceitos, né, das ODS e principalmente da questão da felicidade. E o político, o prefeito lá, eu não sei bem de política, eu sou uma negação, é. mas ele tem 25 anos que ele está sendo reeleito e agora vai ser reeleito novamente por causa dessa gestão baseada em cidades felizes. Então, Que aqui em coisa Minas de...
Que Minas já tem um movimento de cidades felizes e isso muda muito a administração e a forma com que é vejo assim, cidades públicas. Assim, Olha aí, Aline, pública. já tem um desafio para você aí, viu? É, Passar para a gente aí e moldar, já que você é uma cientista da felicidade, moldar as diretrizes para as cidades felizes. olha, Olha aí. ó, E prazer, tem uma dá, galeria boa para você. dá até treinamento aí para a turma toda, para que a gente tenha mais e mais cidades felizes, Brasil afora, mundo afora, né? Já imaginou? A gente Não, ter um mundo com todas as cidades, com esses conceitos, né, da felicidade sendo utilizados. Isso é extraordinário. Quero saber acho que é o mais sobre nosso isso, sonho viu? de consumo. Não pode deixar que eu vou te dar as referências. Quero mais sobre isso. Pois é, meu amor, e aí? O que mais que a gente pode fazer para gerar nesse momento felicidades, transformação e energia para a gente ter essa passagem, né? E como é que você está vendo esse momento de passagem que é o que o mundo está passando, né? O que dentro da Aline não só tem essa ciência, né, de estudo da felicidade, mas ela é uma escritora e uma pensadora extraordinária, viu? Os Obrigada. textos que a Aline escreve, olha aí o João Cabuz, que é poeta também, são extraordinários, né? Estou aguardando o dia que você escreveu o seu livro, viu? Já Opa, ele é um disse convite. isso várias É um- vezes. Escreve muito bem. E aí, Obrigada. o que é que você vê dessa passagem que o mundo, né, está vivendo agora? Você disse bem, José, é uma passagem. E eu não tenho como não ver isso de uma maneira positiva. A felicidade realmente entrou em mim de uma maneira que ela realmente transformou o meu olhar, a minha visão, minha ótica, minha lente para o mundo. Eu vejo isso como uma passagem. E uma passagem para a gente entrar num novo tempo. É lógico que estão acontecendo muitas coisas, né? Positivas e negativas. Tem gente que está se dando muito bem e tem gente que não está se dando tão bem assim. Mas se a gente for pensar, né, em Charles Darwin, 1832 saiu a teoria da adaptação. Então, eu queria que a gente entendesse que a gente precisa se adaptar. E ele fala que vai se adaptar não é o mais forte, não é o que tem mais qualidades, não é o que tá, não é o que tem mais disposição. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que disposição é uma energia e que isso tem a ver com decisão. Então, é a forma como você vai decidir fazer no agora que vai mudar. Agora, não, uma certeza é certa, né? A gente não vai conseguir voltar ao que era. Nunca mais. Isso Uhum, passou. A gente precisa criar essa adaptação, precisa fazer esse movimento de se adaptar da melhor maneira possível, né? E entender que a palavra sobrevivência está muito ligada à adaptação. Sobreviver significa viver apesar de. Então, vamos viver apesar de, né, do que a gente está passando. Vamos continuar a vida, apesar de. E qual que é o ingrediente fundamental nisso aí? O primeiro ingrediente que eu vejo fundamental é essa questão da disposição, da decisão, da energia positiva. A segunda questão é olhar o tempo como a coisa mais valiosa que a gente tem, porque tempo é vida. E a gente não pode desperdiçar isso. A gente precisa olhar para a vida aproveitando cada segundo dela, porque senão a gente não está entendendo a preciosidade que a gente tem na mão. Né? E o terceiro ponto que eu vejo é planejar o futuro também juntamente com o presente. A gente não tem controle sobre nada, igual a gente tinha planejamentos que a gente fez em janeiro, que agora eles não acontecem, não estão podendo acontecer. Mas se a gente não tivesse um rumo, aí para onde que a gente vai? Então vamos planejar também o futuro. Não vamos preocupar agora só em apagar incêndio. Vamos uhum, trabalhar onde eu quero chegar, qual pessoa eu preciso ser a partir de agora, né? Como eu vou enxergar o futuro daqui para frente. Porque ficar, sentar na cadeira e chorar é válido um tempo, porque vai desafogar, vai, sabe? Mas depois precisa de agir, depois precisa de ação e uma ação positiva para ter resultados positivos, que foi o que a gente falou aqui o tempo inteiro. Tem muito bom. um forrozinho, né, que vocês têm aí no Nordeste, que eu amo de paixão, que fala
que a burrinha da felicidade, tem que ser Ah, é isso e aí. ela Que não maravilha. demora não e ela bate, né, na porta da sua casa. Então é mais ou menos por aí. Por que burrinha da felicidade? Porque a felicidade é tinhosa. Ela não quer te largar. Então você Teimosa, precisa né? trabalhar isso, entendeu? Trabalhar com que essa felicidade continue aí e que um tempo bom, um novo tempo vai chegar depois disso tudo aí. Que maravilha, Aline. Olha, deixa eu ler aqui. A Aline Laranjeira colocou aqui os vampiros sugadores de energia que o esoterismo aborda. Devemos nos blindar e qual seria essa forma ideal? Antes de você responder essa pergunta, Sim. você falou aí da gestão, né, do tempo, que a gente só tem 24 horas. E não dá para a gente não vai, a gente não vai gerir o tempo, né? A gente vai gerir as tarefas, como você fala aí, planejar o futuro. A única coisa que a gente pode fazer é gerir as tarefas. A gente criar o hábito de planejar o dia e planejar as atividades que a gente tem para fazer durante o dia. Então, não dá Isso, para você aumentar o seu dia para mais de 24 horas. Você vai ter isso, sempre as 24 horas. Se sim. você vai dormir até o meio-dia, vai dormir até 1 hora da tarde, se você não vai programar as atividades, você vai passar aí 2 horas, 3 horas, 5 horas dentro das redes sociais, do WhatsApp, seja lá o que for, e não vai aproveitar esse tempo para um aprendizado, se você está aí sem trabalhar, tem muito conteúdo, tem muita gente fazendo lives aí construtivas que está agregando muito valor. Por isso que eu estou aqui, ó, caderninho, aqui, ó, e Tá anotando. caneta. A gente está sempre, porque a gente está sempre aprendendo. É a coisa mais importante que a gente tem a fazer nessa nossa vida aqui, por essa passagem aqui na Terra, é o aprendizado, é o crescimento. Né? Isso Isso. é prosperidade interior. E só existe a prosperidade exterior depois que a gente tem a prosperidade interior. Mas vamos Exatamente. lá. A Aline perguntou aqui, né? Com relação aos sugadores de energia que o esoterismo aborda. Devemos É. nos blindar e qual seria essa forma? Existe uma regra, né, uma lei da natureza que semelhante atrai semelhante. Então, eu acho que a melhor maneira da gente blindar contra algo negativo é sendo o mais positivo possível. Por quê? Porque você vai repelir aquilo. Aquilo não vai fazer sentido, não vai entrar em ressonância com você. Entende? Então, eu acredito muito que semelhante atrai semelhante. Então, a gente precisa ter pensamentos renovadores e muito positivos para afastar aquilo, para aquilo não fazer parte, não fazer sentido para você. Porque quando o problema da gente se alinhar a qualquer tipo de energia é porque ela começa a fazer sentido. E para fazer sentido, você tem que ter criado uma decisão e um espaço dentro de você. Né? Então, eu espero ter respondido aí que, mais uma vez, o remédio é felicidade, é positividade, é otimismo, é alegria, né? E aí, principalmente isso, essa decisão positiva, assim. Eu acho que isso muda vidas, e eu sou testemunha disso. A minha vida não é fácil, não é flores, né? A minha rotina não é, igual você falou, eu também tenho 24 horas igual todo mundo, né? É, E quais as escolhas que a gente vai fazer para essas 24 horas? Onde a gente vai focar? Porque onde a gente coloca o nosso foco, as coisas se expandem, as coisas crescem, né? Então, se eu coloco o meu foco numa coisa negativa, aquilo também vai se expandir e vai crescer dentro da minha vida. E se eu faço isso com uma coisa positiva, automaticamente é a mesma relação de física, porque é foco, né? Então, onde você vai direcionar a sua energia que você tem durante aí as 24 horas, o seu tempo e tudo mais. Acho muito que é bom. por aí. E aí a gente vai na física quântica, né? Quando você fala do alinhamento, frequência vibracional. Opa, Tudo, tudo que existe no nosso universo, ele tem uma frequência, né? Os átomos, eles vibram na determinada frequência. Quando a gente coloca energia nesses átomos, né? Por exemplo, o calor ou o atrito, né? Que também gera calor, a gente chama a gente excita esses átomos, né? A gente joga energia nele, a gente inclusive faz com que eles vibrem em uma outra frequência. Da mesma maneira, tudo que está à nossa volta, ele se contamina
né, com essa frequência vibracional. Então, a parede da sua casa, a parede do seu quarto, os móveis da sua casa, os móveis do seu quarto, seja tudo que está à sua volta, ele vai também se contaminando com essa frequência do ambiente que ele está inserido. Então, no momento que a gente quer mudar a frequência vibracional, no momento que a gente quer ter essa blindagem ali, como você falou, muda a frequência. Uma coisa boa é a música, né? Então, a música, ela é utilizada desde que o homem nem sequer pensava, né, nisso, mas ele sentia os efeitos, desde que ele começou a viver em comunidade, que ele se utiliza da música dentro dos rituais. Todo ritual humano, religioso, espiritual, ele usa a música como um elemento importante para criar um estado emocional. Então, a música, ela cria um estado emocional. E o que é esse estado emocional criado pela música? Nada mais é que um estado vibracional. Você entra em frequência igual, que chama-se na física de ressonância. Ressonância é você vibrar igualmente. É como se fosse um espelho, entendeu? Então, quando você coloca uma música e você entra naquele estado emocional da música, você entrou em ressonância com essa música. Da mesma maneira, todos os objetos que estão dentro da sua casa, se você coloca uma música feliz, eles vão vibrar de forma feliz. E o que você falou, né, com relação ao hábito, né, Aline, né, você muda por fortes emoções ou pelo hábito. No caso também dos nossos, das pessoas e dos equipamentos, das coisas que a gente tem, elas também. Quanto mais energia positiva ela tiver, mais elas vão vibrar na positividade. A gente tem aí pouco menos agora de 1 minuto e pouco, Aline. Eu agradeço imensamente, gratidão imensa por você estar trazendo aqui tanta informação. Anotei aqui umas 4 páginas de informações. Gratidão imensa. Então, Gratidão a cada um de vocês. Parabéns a cada um de vocês que dedicou um pouco do seu tempo para conhecer um pouco mais sobre felicidade e investir na coisa mais importante que você tem. Você mesmo, seu interior, seu corpo, sua mente. Deixo aí para você, Aline, fazer as palavras finais. Gratidão, pessoal. Gratidão, Josan, pela oportunidade maravilhosa. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo, de verdade, de poder estar aqui. Gratidão a todo mundo aí que acordou cedo para estar aqui com a gente, para falar desse assunto tão bom. E levantem uma bandeira de que felicidade é ciência, felicidade não é oba-oba. E usem da felicidade para transformar a vida de vocês, o resultado de vocês. Tenham um dia extraordinário, uma semana maravilhosa e, consequentemente, resultados maravilhosos. Gratidão, Que José, maravilha. Vamos ver se dá tempo de fazer a foto. Alguém bate aí uma foto nossa? Depois manda. Isso. Marca aí a gente e gratidão a todos vocês, viu? Beijo no coração. Beijo. E à noite tem mais, viu? A gente tem mais 2 lives hoje. Uma com o Pedro Gadelha também, viu? Só vai ser extraordinário. Tem muita fera hoje à noite também. Você foi grandiosa, viu? Beijo no coração, gratidão imensa, pessoal. Gratidão, Aline. Tchau! Tchau.